Ele era um magnata solitário que vivia em uma mansão fria, absorto em sua própria dor e desilusão. Ela, uma simples faxineira, invisível para a maioria, mas com um coração puro e um espírito inabalável. Quando seus olhares se cruzam em um momento de fragilidade, a bondade genuína dela desperta uma centelha de esperança em sua alma. Mas um amor proibido entre mundos tão distintos desafiará preconceitos, intrigas familiares e a cruel verdade de uma sociedade que fará de tudo para separá-los e provar que a bondade dela era apenas interesse. Prepare-se para uma reviravolta que vai redefinir o que é riqueza e provar que o amor mais verdadeiro é aquele que cura a alma. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador soou às 4:30 da manhã, como todos os dias. Camila Flores esfregou os olhos cansados, já acostumada com a rotina que se repetia há 3 anos. Levantou-se do colchão fino que dividia com a irmã mais nova, Marina, de apenas 16 anos, e caminhou na ponta dos pés até o pequeno banheiro do apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo. No espelho rachado, observou o próprio reflexo. Aos 25 anos, tinha traços delicados que a vida dura não conseguira apagar completamente. Os cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque simples, e seus olhos verdes carregavam uma serenidade que contrastava com a dureza de sua realidade. Vestiu o uniforme de faxineira, calça preta e blusa branca, que lavava todas as noites para estar impecável no dia seguinte. Na cozinha minúscula, preparou café aguado e pão com margarina. Deixou a maior parte para os irmãos. Marina, que estudava à noite e trabalhava de dia em uma loja de roupas, e Rafael, de 19 anos, que fazia bicos de entregador quando conseguia. Desde que os pais morreram em um acidente de carro há 5 anos, Camila assumira a responsabilidade de manter a família unida. O ônibus que a levava para o bairro nobre de Morumbi estava lotado. Durante o trajeto de 1h30, Camila observava pela janela as mudanças graduais da paisagem, das casas simples aos prédios espelhados, dos comércios populares às lojas de grife. Era como viajar para outro mundo, um mundo ao qual ela pertencia apenas como prestadora de serviços. A mansão dos Vans ocupava um terreno de 3.000 metros quadrados. Camila trabalhava lá há 2 anos, sempre discreta, sempre eficiente. A casa era imponente, com jardins meticulosamente cuidados, piscina olímpica e uma arquitetura moderna que impressionava até mesmo quem estava acostumado com luxo. Mas havia algo frio naquela perfeição, como se fosse um palácio desabitado de alma. Nicholas Vance raramente estava em casa quando ela chegava. Aos 40 anos, ele comandava um império tecnológico que abrangia aplicativos, inteligência artificial e investimentos em startups. Sua rotina começava antes das 6 da manhã em reuniões virtuais com parceiros internacionais e se estendia até altas horas da madrugada. Quando os caminhos deles se cruzavam, ele mal a cumprimentava. Um aceno distraído, um bom dia automático, sempre com os olhos grudados no celular. Camila conhecia a história da família através das conversas das outras funcionárias. Nicholas havia perdido o filho único, Miguel, de apenas 8 anos, em um acidente de natação na própria piscina da mansão 3 anos atrás. A esposa, Helena, não suportara a perda e o abandono seguir, alegando que ele se enterrara no trabalho em vez de enfrentar o luto junto com ela. Desde então, Nicholas vivia sozinho naquela casa gigantesca, transformando-se gradualmente em um fantasma de si mesmo. Naquela quinta-feira de março, Camila seguia sua rotina habitual. Começou pelo escritório de Nicholas, um ambiente de madeira nobre e vidro com vista para o jardim.
Sempre tomava cuidado especial ali, limpando cada superfície sem deslocar nenhum papel ou objeto pessoal. Havia uma foto emoldurada na mesa. Nicholas sorrindo ao lado de um menino loiro de olhos azuis, ambos segurando troféus de natação. Era a única foto em toda a casa. O dia transcorria normal, até que por volta das 2 da tarde, ouviu um barulho estranho vindo do escritório. Nicholas deveria estar em uma reunião importante no centro da cidade, de acordo com a agenda que ela havia visto Dona Regina, a governanta, conferindo pela manhã. Mas ali estava ele, sentado no chão do escritório, as costas apoiadas na estante de livros, segurando uma garrafa de uísque pela metade. Camila ficou paralisada na porta. Nicholas tinha os olhos vermelhos e o terno amarrotado. Na sua frente, espalhados pelo chão, havia dezenas de fotos do filho. Na praia, no parque, na escola, em festas de aniversário. Ele segurava uma delas contra o peito e chorava em silêncio. Ela deveria ter saído discretamente, fingido que não viu nada, mas algo em seu coração a impediu. Nicholas Vance, o homem que comandava empresas e movimentava milhões, estava ali completamente despedaçado, tão perdido quanto uma criança. Sem pensar duas vezes, Camila entrou no escritório, fechou a porta atrás de si e se ajoelhou ao lado dele. "Senhor Nicholas", disse suavemente, "posso ajudá-lo?" Ele levantou os olhos, surpreso com a presença dela. Por um momento, pareceu que ia se recompor, voltar à postura de sempre. Mas algo no olhar sereno de Camila o desarmou completamente. "Hoje faz 3 anos", murmurou. "3 anos que meu filho se foi." Camila não disse nada, apenas estendeu a mão e, delicadamente, começou a recolher as fotos espalhadas pelo chão. Nicholas a observou, fascinado pela gentileza daquele gesto. Não havia julgamento em seus olhos, nem desconforto, apenas uma compaixão genuína que ele há muito não encontrava. Quando terminou de organizar as fotos, Camila se sentou ao lado dele no chão, mantendo uma distância respeitosa. "Ele era lindo", disse, olhando para a foto que Nicholas ainda segurava. "Parece com o senhor." Pela primeira vez em 3 anos, Nicholas sorriu de verdade. Nos dias que se seguiram ao encontro no escritório, Nicholas não conseguia tirar Camila da cabeça. A maneira como ela havia se sentado ao seu lado no chão, sem hesitação, sem julgamento, era algo que o intrigava profundamente. Ele estava acostumado com pessoas que se curvavam diante de seu poder ou que se aproximavam por interesse. Mas a faxineira havia oferecido apenas compaixão humana, genuína e desinteressada. Camila, por sua vez, sentia-se confusa. Havia visto Nicholas Vance em sua vulnerabilidade mais crua, e aquela imagem do homem poderoso despedaçado não saía de seus pensamentos. Ela tentava manter a rotina normal, mas percebia que ele agora a observava. Quando limpava a sala de estar, sentia o peso de seu olhar. Quando organizava a biblioteca, ouvia seus passos pararem na porta. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, despertava algo em seu coração que ela preferia ignorar. Na segunda-feira seguinte, Nicholas quebrou o protocolo. Estava trabalhando no escritório quando Camila entrou para limpar e, em vez de sair como sempre fazia, permaneceu sentado à mesa. "Camila", disse ele, fazendo-a sobressaltar. Era a primeira vez que a chamava pelo nome. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 2 anos, senhor", respondeu ela, mantendo os olhos baixos enquanto passava o pano nos móveis. "E antes disso?" A pergunta a pegou de surpresa. Nicholas nunca havia demonstrado interesse na vida dos funcionários. "Trabalhava em outras casas, senhor, sempre como doméstica." Família grande. A voz dele tinha um tom diferente, mais suave. Falar sobre si mesma com o patrão parecia inadequado, mas havia algo no tom de Nicholas que a encorajava. "Cuido dos meus irmãos mais novos desde que nossos pais morreram." Nicholas levantou os olhos do computador pela primeira vez. "Sinto muito", disse, e ela percebeu que era sincero.
Deve ser difícil. A gente se vira, respondeu simplesmente, sem autopiedade. Cada um faz sua parte. Ele a observou trabalhar em silêncio. Havia uma dignidade em seus movimentos, uma eficiência tranquila que contrastava com a agitação constante que tomava conta de sua própria mente. Quando ela terminou e se dirigiu à porta, Nicholas a chamou novamente. Camila, ela se virou. Obrigado. Pelo outro dia. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu, mas Nicholas não deixou de notar o leve rubor que tingiu suas bochechas. A partir desse dia, os encontros se tornaram mais frequentes. Nicholas começou a trabalhar em casa mais vezes, sempre arranjando uma desculpa para estar no mesmo ambiente que Camila. Perguntava sobre sua família, sobre seus irmãos, sobre seus sonhos. Ela respondia com honestidade e simplicidade, sem saber que cada palavra sua despertava algo adormecido no coração de Nicholas. Camila, por sua vez, começou a ver além da fachada fria do magnata. Percebia sua solidão nos detalhes. As refeições solitárias, os telefonemas de trabalho que se estendiam pela madrugada, a maneira como ele às vezes ficava parado na janela, olhando para a piscina onde o filho havia morrido. Seu coração generoso se compadecia daquela dor, mesmo sabendo que não era seu lugar tentar consolá-lo. A situação se complicou quando Dona Regina, a governanta da família há 15 anos, começou a notar as mudanças. Ela observava com desconfiança as conversas prolongadas entre Nicholas e a faxineira, as perguntas que ele fazia sobre a vida dela, o jeito como seus olhos a acompanhavam pelos cômodos. Menina, disse Regina para Camila numa tarde, enquanto organizavam a despensa, você precisa tomar cuidado. Homem rico é complicado, ainda mais um que está sofrendo. Não se iluda achando que isso pode dar em alguma coisa. Não sei do que a senhora está falando, respondeu Camila, mas o rubor em suas bochechas a denunciou. Sei muito bem do que estou falando, retrucou Regina. E você também sabe. Há lugares para cada um neste mundo, menina. Não esqueça o seu. As palavras de Regina ecoaram na mente de Camila durante toda a semana. Ela tinha razão, é claro. Nicholas Vance era um dos homens mais ricos e poderosos do país. Ela era uma faxineira da periferia. Mundos que jamais deveriam se tocar, exceto pela relação profissional que os unia. Mas o destino parecia ter outros planos. Na sexta-feira daquela semana, Nicholas teve uma crise de ansiedade severa durante uma videoconferência importante. O estresse acumulado, a data do aniversário de morte do filho se aproximando e a pressão dos negócios se combinaram de forma devastadora. Camila, que limpava o corredor próximo ao escritório, ouviu o barulho da cadeira caindo e encontrou Nicholas no chão, hiperventilando, o rosto pálido e as mãos tremendo. Sem hesitar, ela se ajoelhou ao lado dele, pegou suas mãos entre as suas e começou a falar com voz calma e firme. Respire comigo, Sr. Nicholas, devagar. Inspire, expire, inspire, expire. Gradualmente, a respiração dele se normalizou. Quando Nicholas abriu os olhos, encontrou o rosto preocupado de Camila a poucos centímetros do seu. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam em silêncio. Havia algo no ar entre eles, uma tensão elétrica que nenhum dos dois sabia como nomear. Nicholas levantou a mão e, quase sem perceber, tocou levemente o rosto dela. Camila não se afastou, hipnotizada por aquele olhar azul que a estudava como se tentasse decifrar um mistério. Lentamente, ele se inclinou em direção a ela. O som da porta se abrindo os fez saltar. Dona Regina entrou no escritório e parou, chocada com a cena. Nicholas e Camila se separaram rapidamente, ele tentando se recompor enquanto ela se levantava com o rosto em chamas. Desculpe a interrupção, Sr. Nicholas, disse Regina com voz gélida. Não sabia que estava ocupado. A tensão no ar era palpável. Nicholas se levantou, ajeitou o terno e assumiu novamente sua postura autoritária. Dona Regina,
Camila estava apenas me ajudando com um problema de saúde. Claro, senhor, respondeu a governanta, mas seu olhar desconfiado dizia claramente que ela não acreditava naquela versão. Camila saiu do escritório sem olhar para trás, seu coração batendo descompassado. Sabia que aquele momento havia mudado tudo entre eles, mas também sabia que Dona Regina não deixaria passar. A partir de agora, cada movimento seu seria observado, cada palavra analisada. E ela estava certa. Naquela mesma noite, Regina ligou para Augusto Vance, irmão mais velho de Nicholas e vice-presidente da empresa da família. "Preciso falar com você urgentemente", disse ela ao telefone. "É sobre Nicholas. Ele está se envolvendo com uma funcionária e isso pode virar um escândalo." A ligação de Dona Regina para Augusto Vance teve consequências imediatas. No sábado pela manhã, quando Camila chegou para seu turno de fim de semana, encontrou uma atmosfera completamente diferente na mansão. Regina a seguia com olhos vigilantes e havia uma tensão no ar que ela não conseguia compreender completamente. Nicholas, por sua vez, havia passado a noite inteira pensando no momento que quase haviam compartilhado. A sensação dos dedos tocando o rosto macio de Camila, a maneira como ela não se afastara, o olhar dela, tudo isso o perturbava de uma forma que há muito não experimentava. Pela primeira vez, desde a morte de Miguel, sentia-se verdadeiramente vivo. Quando Camila começou a limpar a biblioteca, Nicholas apareceu na porta. Ela o cumprimentou formalmente, mantendo distância, mas ele percebeu o nervosismo em seus movimentos. "Camila", disse ele suavemente, "sobre ontem." "Foi só um mal-estar, senhor." Ela o interrompeu rapidamente sem olhá-lo. "Não precisa se preocupar. Não é sobre isso." Nicholas entrou na biblioteca e fechou a porta atrás de si. "É sobre nós." A palavra "nós" fez o coração de Camila acelerar. Ela parou de limpar e finalmente o encarou. "Não existe nós, Senhor Nicholas. Eu trabalho para o senhor, nada mais. Você realmente acredita nisso?" Ele se aproximou lentamente. "Porque eu não consigo parar de pensar em você, na maneira como me olhou naquele dia no escritório, como se pudesse ver através de toda a minha dor." Camila recuou um passo. "O senhor está confundindo gratidão com outra coisa. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não." Nicholas balançou a cabeça. "Qualquer pessoa decente teria chamado um médico ou saído discretamente. Você ficou. Você se importou." O silêncio se instalou entre eles. Camila lutava contra os próprios sentimentos, lembrando-se das palavras de Regina sobre conhecer seu lugar no mundo. Nicholas, por sua vez, estava determinado a quebrar as barreiras que ela tentava erguer. "Me conte sobre sua família", disse ele de repente, mudando de estratégia. "Seus pais, ou como eles morreram?" A pergunta inesperada pegou Camila desprevenida. Ela hesitou, depois suspirou. "Acidente de carro. Voltavam do trabalho numa noite chuvosa. Um caminhão perdeu o controle." "Você tinha quantos anos?" 20. Estava na faculdade, estudando pedagogia à noite." Ela não sabia por que estava contando isso. "Tive que trancar o curso para trabalhar." Nicholas sentiu um aperto no peito. "Você queria ser professora?" "Queria." Pela primeira vez, um sorriso melancólico cruzou o rosto de Camila. "Sempre sonhei em ter minha própria escola. Um lugar onde as crianças carentes pudessem estudar de graça. Bobagem de jovem, eu sei." "Não é bobagem." A voz de Nicholas saiu mais intensa do que ele pretendia. "É lindo. Miguel também queria ser professor. De natação." O nome do filho morto criou uma intimidade súbita entre eles. Camila se aproximou instintivamente. "Como ele era?" perguntou com delicadeza. Nicholas sorriu pela primeira vez em dias. Teimoso, corajoso, ria de tudo. Sua voz ficou embargada. Tinha medo de escuro, mas mergulhava de cabeça na parte mais funda da piscina. Dizia que ia ganhar uma medalha olímpica para mim. Tenho certeza de que ele ficaria orgulhoso do pai que tem. Ficaria? Nicholas riu amargamente.
Eu sou um covarde, Camila. Quando Miguel morreu, quando Helena me deixou, eu me escondi atrás do trabalho. Construí um muro ao meu redor e jurei nunca mais sentir nada por ninguém. E agora? A pergunta ficou suspensa no ar. Nicholas a encarou intensamente. Agora você apareceu e está derrubando todos os meus muros. Antes que Camila pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu bruscamente. Um homem alto, de terno impecável e feições semelhantes às de Nicholas, entrou sem cerimônia. Augusto Vence havia chegado. Nicholas, disse ele secamente, ignorando completamente Camila. Precisamos conversar. Agora, Augusto? Nicholas ficou surpreso. O que está fazendo aqui? Vim resolver um problema antes que vire escândalo. Augusto finalmente olhou para Camila e seu olhar era gélido. Você pode se retirar, senhorita. Temos assuntos particulares a tratar. Camila abaixou a cabeça e se dirigiu à porta, mas Nicholas a deteve. Ela pode ficar, disse ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Não, não pode. Augusto foi firme. Saia, senhorita, e feche a porta. Camila obedeceu, mas conseguiu ouvir o início da conversa através da porta mal fechada. Você perdeu completamente o juízo? A voz de Augusto estava alterada. Uma faxineira, Nicholas? Você tem ideia do que isso pode fazer com nossa reputação? Com os negócios? Não é da sua conta. É sim da minha conta. Somos sócios, somos família. Você não pode se dar ao luxo de um escândalo agora, não com a fusão da Tech Global em andamento. Bilhões de reais estão em jogo. Camila se afastou da porta, o coração apertado. Havia algo que Nicholas não lhe contara, algo sobre negócios importantes que poderiam ser prejudicados por ela. Pela primeira vez, começou a entender verdadeiramente o abismo que os separava. Mais tarde, quando Augusto finalmente saiu da biblioteca, Nicholas procurou por Camila pela casa inteira. A encontrou no jardim, sentada no pequeno banco próximo à piscina, olhando para a água cristalina onde Miguel havia perdido a vida. Você ouviu, disse ele. Não era uma pergunta. Ouviu bastante. Camila não o olhou. Seu irmão tem razão. Isso é loucura. Nicholas se sentou ao lado dela no banco. Augusto sempre foi protetor demais. Desde que nossos pais morreram, ele se sente responsável por mim. Seus pais também morreram? A informação a surpreendeu. Quando eu tinha 17 anos, câncer, os dois, com poucos meses de diferença. Nicholas pegou uma folha que havia caído no banco. Augusto tinha 25, assumiu os negócios da família e me criou. Sempre foi mais que um irmão, foi quase um pai. Camila começou a entender a dinâmica familiar. E agora ele acha que você está cometendo um erro. Ele acha que você está se aproveitando de mim. Nicholas a encarou. Está? A pergunta a feriu profundamente. Camila se levantou do banco, os olhos marejados. Se o senhor precisa perguntar isso, então seu irmão está certo. Isso é um erro. Camila, espera. Nicholas se levantou também, mas ela já estava se afastando. Eu não quis dizer... Disse sim. Ela se virou para encará-lo uma última vez. E talvez seja melhor assim. Pelo menos agora eu sei o que o senhor realmente pensa de mim. Nicholas ficou sozinho no jardim, observando-a entrar na casa. Pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém que o fazia sentir-se completo novamente e tinha conseguido arruinar tudo com uma pergunta estúpida motivada pela insegurança. O que ele não sabia era que Camila havia escondido dele um segredo doloroso. 5 anos atrás, antes da morte dos pais, ela havia sido traída pelo único homem que amara. Um rapaz de classe média alta, que a havia usado enquanto namorava secretamente uma garota de sua própria condição social. A descoberta da traição havia sido devastadora, e desde então Camila construíra suas próprias barreiras contra relacionamentos, especialmente com homens de classes superiores. A pergunta de Nicholas havia reaberto essa ferida antiga, confirmando todos os seus medos de que, no final,
Sempre seria vista como interesseira por quem tivesse mais dinheiro que ela. Os dias seguintes foram de uma frieza glacial entre Nicholas e Camila. Ela executava suas tarefas com a eficiência de sempre, mas evitava qualquer contato visual ou conversa que não fosse estritamente profissional. Nicholas, consumido pela culpa, tentou se aproximar várias vezes, mas ela o rejeitava educadamente, sempre com um "desculpe, senhor, preciso terminar o serviço", ou "não posso me atrasar, senhor". Augusto havia deixado claro que voltaria para verificar se o problema havia sido resolvido. Nicholas sabia que seu irmão era capaz de demitir Camila sem consultá-lo, usando algum pretexto administrativo. A pressão dos negócios também aumentara. A fusão com a Tech Global estava em fase crítica e qualquer escândalo pessoal poderia comprometer o acordo bilionário. Na quarta-feira à noite, Nicholas trabalhava até tarde no escritório quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Eram quase 11 horas e todos os funcionários já haviam ido embora, exceto Camila, que havia ficado para terminar a limpeza semanal da prata. Ao se dirigir à cozinha, encontrou-a no chão, pálida e tremendo, segurando o braço direito. Várias peças de prata estavam espalhadas pelo chão e havia sangue em sua blusa branca. Meu Deus, o que aconteceu? Nicholas correu até ela. Eu tropecei, disse ela com dificuldade. Acho que cortei o braço nos cacos da travessa que quebrou. Nicholas viu imediatamente que era mais sério do que um simples corte. O braço de Camila estava visivelmente ferido e ela estava em estado de choque. Sem hesitar, a pegou no colo. Vou levá-la ao hospital, disse, ignorando os protestos fracos dela. Não precisa, senhor. Posso chamar um táxi. Não seja ridícula. Nicholas já estava carregando-a em direção à garagem. Você está perdendo muito sangue. Durante o trajeto ao hospital, Camila desmaiou 2 vezes. Nicholas dirigia como um louco, falando com ela constantemente para mantê-la consciente, uma mão no volante e outra segurando a dela. Fique comigo, Camila. Olhe para mim. Fale comigo sobre seus irmãos. Marina, ela tem prova amanhã, murmurou Camila. Rafael precisa entregar currículo. Você vai estar lá para eles. Eu prometo. No hospital, Nicholas se comportou como um homem desesperado. Exigiu os melhores médicos, pagou para que Camila fosse atendida imediatamente e permaneceu ao lado dela durante todo o processo. Os médicos descobriram que, além dos cortes profundos, ela havia sofrido uma concussão leve ao bater a cabeça na queda. Foi mais grave do que parecia, explicou o médico. Ela perdeu bastante sangue e precisa ficar em observação por pelo menos 24 horas. Há risco de hemorragia interna. Nicholas sentiu o mundo desabar. A possibilidade de perder Camila o aterrorizou de uma forma que não experimentava desde a morte de Miguel. Foi então que compreendeu a extensão de seus sentimentos. Não era apenas atração ou gratidão. Era amor, profundo, avassalador e impossível de negar. Permaneceu a noite inteira ao lado da cama dela, segurando sua mão, observando cada respiração. Quando Camila acordou pela manhã, a primeira coisa que viu foram os olhos azuis de Nicholas, vermelhos de cansaço e preocupação. Como se sente? Perguntou ele suavemente. Confusa, admitiu ela. Por que o senhor está aqui? Onde mais eu estaria? A resposta saiu com uma intensidade que o surpreendeu. Camila, quando vi você no chão sangrando, pensei que ia te perder e percebi que não posso viver com essa possibilidade. Ela tentou se afastar, mas estava fraca demais. Senhor Nicholas, não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque sou rico e você é pobre. Porque meu irmão disse que é inadequado? Nicholas se inclinou mais perto. Ou porque você está com tanto medo quanto eu? Lágrimas brotaram nos olhos de Camila. Porque isso só pode terminar mal. Para mim, para o Senhor, para todos. E se não importar?
E se eu estiver disposto a enfrentar qualquer consequência? Antes que ela pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Marina e Rafael entraram apressadamente. Nicolas havia pedido para que alguém os procurasse e os trouxesse ao hospital. Camila! Marina correu para a cama chorando. Você está bem? O homem disse que você se machucou no trabalho. Estou bem, amor. Camila tentou tranquilizar a irmã. Foi só um acidente. Rafael observava Nicolas com curiosidade e desconfiança. Você é o patrão da minha irmã? Sou, respondeu Nicolas. E podem ficar tranquilos. Camila terá o melhor tratamento e todas as despesas estão cobertas. Não precisava, senhor, disse Camila rapidamente. Eu posso pagar... Com que dinheiro? Nicolas a interrompeu. E não é sobre dinheiro, é sobre você estar bem. Marina e Rafael trocaram olhares significativos. Havia algo na voz de Nicolas, na maneira como olhava para Camila, que não tinha nada a ver com uma relação patrão-empregada. Durante as horas seguintes, Nicolas não saiu do lado de Camila. Conversou com Marina sobre seus estudos, ajudou Rafael com contatos para possíveis empregos e tratou a família dela com um respeito e carinho que os deixou visivelmente impressionados. Foi quando Marina saiu para comprar café e Rafael foi ao banheiro que o momento decisivo aconteceu. Camila e Nicolas ficaram sozinhos no quarto e ela finalmente verbalizou o que ambos sentiam. Isso é real, não é? Perguntou ela em voz baixa. O que está acontecendo entre nós? Nicolas pegou a mão dela entre as suas. Mais real do que qualquer coisa que já senti na vida. Tenho medo, admitiu ela. Eu também, mas estou mais com medo de viver sem você. Lentamente, Nicolas se inclinou e beijou-a. Foi um beijo suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Haviam cruzado uma linha que mudaria suas vidas para sempre. O que não sabiam era que, naquele exato momento, um fotógrafo contratado por Augusto estava do lado de fora do hospital, registrando a entrada e saída de Nicolas. E que Dona Regina, preocupada com o paradeiro do patrão, havia ligado para ele contando sobre o acidente de Camila e como Nicolas havia reagido. Augusto Vance estava montando um dossiê sobre o relacionamento do irmão, determinado a acabar com aquela loucura antes que ela destruísse o império da família. E ele não hesitaria em usar qualquer meio necessário para proteger os interesses dos Vance. A guerra estava declarada e Camila nem imaginava que havia se tornado o alvo principal. Após 3 dias no hospital, Camila recebeu alta médica, mas Nicolas insistiu que ela descansasse mais uma semana em casa antes de voltar ao trabalho. Contra todos os protestos dela sobre perder o salário, ele garantiu que seria paga normalmente e ainda enviou uma cesta básica generosa para sua família. Marina não parava de fazer perguntas sobre o patrão da irmã. Camila, você viu como ele olhava para você e a maneira como segurou sua mão? Isso não é normal entre patrão e empregada. Pare com isso, Marina. Camila tentava encerrar o assunto, mas o rubor em suas bochechas atraía. Ele é apenas uma pessoa gentil. Gentil? Rafael entrou na conversa. Irmã, ele pagou o hospital particular, deixou o cartão dele para qualquer emergência e ainda arranjou 3 entrevistas de emprego para mim. Isso vai muito além de gentileza. Camila sabia que eles estavam certos, mas também sabia que quanto mais pessoas soubessem sobre seus sentimentos por Nicolas, mais perigoso ficaria para ambos. Já havia notado os olhares especulativos de algumas vizinhas quando o carro de luxo de Nicolas apareceu na rua humilde onde morava. Enquanto isso, na mansão, Nicolas lutava contra a pressão crescente de Augusto. Seu irmão havia chegado com uma pasta cheia de documentos e fotos. Olhe isso, disse Augusto, espalhando as fotos sobre a mesa do escritório. Você carregando ela no colo para o carro. Vocês dois entrando no hospital. Você segurando a mão dela. E esta aqui. Ele apontou para uma foto específica. Vocês se beijando no quarto do hospital. Nicolas ficou pálido. Você me fez seguir? Eu protegi nossos interesses.
Augusto bateu o punho na mesa. Você perdeu completamente o juízo, Nicholas. Uma faxineira. Do que você acha que a imprensa vai falar quando descobrir? Do que os investidores vão pensar? Não me importo com o que pensam. Deveria se importar. A Tech Global já está fazendo perguntas sobre sua estabilidade emocional depois que vazou que você tem estado diferente ultimamente. Augusto abriu uma pasta. Eles estão considerando recuar da fusão se houver qualquer escândalo pessoal. Nicholas sentiu o sangue gelar. A fusão com a Tech Global representava não apenas bilhões de reais, mas também o futuro de milhares de funcionários e a consolidação de tudo pelo que havia trabalhado. Você está blefando, disse ele, mas a voz saiu menos convincente. Estou? Augusto pegou o telefone e discou. Senhor Harrison, Augusto Vance, poderia confirmar para meu irmão sua preocupação sobre... Sim, entendo, sobre estabilidade. Desligou e encarou Nicholas. James Harrison, CEO da Tech Global. Ele acabou de confirmar que qualquer escândalo pessoal seu resultará no cancelamento imediato das negociações. Nicholas se sentiu encurralado. Tudo pelo que havia trabalhado durante 20 anos estava em risco por causa de seus sentimentos por Camila. O que você quer que eu faça? Perguntou derrotado. Termine com isso. Agora, demita a garota, pague uma boa indenização e mande ela sumir da sua vida. Augusto se levantou. Ou eu farei isso por você. Não ouse tocar nela. A voz de Nicholas saiu perigosa. Então você faz. Tem até sexta-feira. Depois disso, eu tomo as medidas necessárias. Quando Augusto saiu, Nicholas ficou sozinho com o peso de uma escolha impossível. O amor de sua vida ou tudo pelo que havia trabalhado. Na quinta-feira, Camila voltou ao trabalho, ainda com o braço enfaixado. Notou imediatamente que algo havia mudado. Dona Regina a tratava com uma frieza ainda maior. E havia funcionários novos que ela não conhecia, claramente contratados para vigiá-la. Nicholas estava diferente também. Evitava encontrá-la, e quando isso acontecia por acaso, mantinha uma distância formal que a confundia e magoava. Foi quando estava limpando a biblioteca que encontrou uma nota escondida entre os livros. Preciso falar com você. Jardim, 9h da noite. N. Naquela noite, Camila esperou no jardim com o coração disparado. Nicholas apareceu pontualmente, mas seu rosto estava sombrio. Obrigado por vir, disse ele, mantendo distância. O que está acontecendo, Nicholas? Ela usou o nome dele pela primeira vez, sem o senhor. Você está me evitando desde que voltei. É sobre isso que preciso falar. Nós não podemos mais. Isso que está acontecendo entre nós precisa parar. Camila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por quê? Porque é impossível. Nossos mundos são diferentes demais. Eu tenho responsabilidades, negócios, pessoas que dependem de mim. É seu irmão, não é? A voz dela saiu mais aguda. Ele está te pressionando. Nicholas não negou. Augusto Isso só pode acabar mal para nós dois. Para nós dois ou para você? As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Camila. Porque eu já sabia desde o início que seria prejudicada. Eu sabia que no final você escolheria seu mundo ao invés do meu. Camila, não é assim. É exatamente assim. Ela se afastou quando ele tentou se aproximar. Você é igual a todos os outros homens ricos. Quando convém, somos boas o suficiente. Quando a coisa fica séria, vocês voltam para as suas próprias classes. Você não entende. Se continuarmos juntos, eu perco tudo. E você também sairá machucada. Meu irmão é capaz de qualquer coisa. Que tipo de coisa? Camila parou de chorar. Algo na voz de Nicholas a alertando. Nicholas hesitou, depois decidiu contar a verdade. Ele tem fotos nossas. Do hospital, do beijo. Se isso vazar para a imprensa, sua vida vai virar um inferno. Vão investigar cada aspecto da sua vida, da sua família. Vão dizer que você é interesseira, que está se aproveitando de mim. Camila empalideceu. E você acredita nisso? Não, mas não importa o que eu acredito.
Importa o que o mundo vai acreditar. Então é isso? Camila limpou as lágrimas com as costas. Você desiste de nós por causa do que os outros vão pensar? Desisto por sua proteção. Não me venha com essa. Ela disse com uma dureza que Nicholas nunca havia visto. Você desiste porque é covarde. Porque é mais fácil voltar para sua vida segura do que lutar pelo que sente. Camila, não precisa se preocupar comigo, Sr. Vance, disse ela, voltando ao tratamento formal. Vou pedir demissão. Assim o senhor não precisa sujar as mãos me mandando embora. Ela começou a se afastar, mas Nicholas a segurou pelo braço. Espere, você não precisa sair. Podemos trabalhar juntos profissionalmente. Trabalhar juntos? Camila riu amargamente. Depois do que aconteceu entre nós, você realmente acha que posso fingir que nada disso existiu? Eu posso aumentar seu salário, melhorar suas condições. Pare! Camila se soltou bruscamente. Não tente comprar minha tranquilidade. Não sou mercadoria. Ela se afastou, mas antes de entrar na casa, se virou uma última vez. Sabe o que é mais triste, Nicholas? Você encontrou alguém que te amava de verdade. Não pelo seu dinheiro ou status, mas por quem você realmente é. E mesmo assim, escolheu o medo. Nicholas ficou sozinho no jardim, observando-a entrar na casa. Sabia que havia feito a escolha certa para protegê-la, mas nunca se sentira tão vazio e miserável. O que nenhum dos dois sabia era que Augusto havia gravado toda a conversa através de um dispositivo escondido no jardim. E que ele já tinha um plano para garantir que Camila nunca mais se aproximasse de Nicholas. Um plano que envolveria chantagear não apenas ela, mas toda a sua família. A guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, Camila chegou à mansão, determinada a entregar sua carta de demissão diretamente para Nicholas. Havia passado a noite inteira escrevendo e reescrevendo, tentando encontrar palavras que expressassem sua decisão sem revelar o quanto seu coração estava despedaçado. Dona Regina a interceptou na entrada dos funcionários. Senhorita Camila, o senhor Augusto Vance quer falar com a senhorita antes que comece o trabalho. Ele está esperando na sala de reuniões. Camila sentiu um frio na espinha. Augusto nunca havia solicitado uma conversa particular com ela. Seguiu Regina até uma sala que raramente era usada, onde Augusto a esperava sentado atrás de uma mesa imponente, uma pasta fechada à sua frente. Sente-se, Camila, disse ele, dispensando a formalidade do senhorita. Havia algo predatório em seu sorriso. Podemos nos tratar por nomes, não é? Afinal, você quase se tornou parte da família. Senhor Augusto, eu vim entregar minha demissão. Ah, mas é exatamente sobre isso que precisamos conversar. Ele abriu a pasta e começou a espalhar fotos sobre a mesa. Camila reconheceu imediatamente as imagens. Ela e Nicholas no hospital, o beijo, os momentos íntimos no jardim. Belas fotos, não acha? Muito românticas. Camila empalideceu. O que o senhor quer? Direto ao ponto. Gosto disso. Augusto se recostou na cadeira. Quero que você desapareça da vida do meu irmão, permanentemente. Já disse para ele que vou embora. Não é suficiente. Augusto puxou outro documento da pasta. Meus investigadores fizeram um trabalho interessante sobre sua família. Sabia que seu irmão Rafael foi preso há 2 anos por roubo, condenado a serviços comunitários, mas ainda assim tem antecedentes criminais. O sangue de Camila gelou. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Rafael roubou comida de um supermercado porque vocês estavam passando fome. Um rapaz desesperado tentando alimentar a família. Augusto fingiu compaixão. Muito nobre, mas ainda assim crime. E Marina, sua irmãzinha de 16 anos, trabalha sem carteira assinada. Trabalho infantil é crime grave no Brasil. Ela tem 16 anos, pode trabalhar. Não no horário que ela trabalha, não sem todas as documentações necessárias. Augusto sorriu friamente. E então temos você.
trabalhando como faxineira sem nunca ter declarado renda adequadamente, sonegação fiscal, pequenos crimes, mas que juntos podem causar muitos problemas para uma família já vulnerável. Camila se levantou da cadeira tremendo de raiva. O senhor está me ameaçando? Estou oferecendo uma solução. Augusto puxou um cheque já preenchido. 500 mil reais, o suficiente para você e sua família recomeçarem em outro estado, longe daqui. Em troca, você assina este documento. Ele deslizou um papel pela mesa. Camila leu rapidamente. Era um termo de confidencialidade e uma declaração de que ela nunca havia tido qualquer relacionamento pessoal com Nicholas Vance e que qualquer alegação nesse sentido seria considerada extorsão. E se eu não assinar? Então, as autoridades receberão um dossiê completo sobre os crimes da sua família. Rafael voltará para a prisão, desta vez por mais tempo, já que será reincidência. Marina será retirada dos estudos e provavelmente colocada em um abrigo até completar 18 anos. E você? Augusto se levantou, intimidador. Você enfrentará um processo por tentativa de extorsão contra minha família, com as fotos como evidência de que você se aproximou do meu irmão com segundas intenções. Isso é mentira. Nicholas que me procurou. Quem vai acreditar na faxineira contra a família Vance? Augusto riu cruelmente. Você tem 1 hora para decidir. Depois disso, o dossiê vai para a polícia. Camila saiu da sala cambaleando, a carta de demissão amassada em sua mão. Precisava falar com Nicholas, explicar o que estava acontecendo, mas quando tentou procurá-lo, Regina informou que ele havia saído para uma reunião e não voltaria até o fim do dia. Desesperada, Camila ligou para Marina do telefone da mansão. Marina, eu preciso que você e Rafael saiam da cidade hoje. Vão para a casa da tia Rosa no interior. Camila, o que está acontecendo? Você está chorando? Por favor, não pergunte nada. Apenas façam o que estou pedindo. Peguem apenas o necessário e vão agora. Mas minha prova é amanhã e Rafael tem aquela entrevista. Esqueçam tudo isso, Camila gritou, depois se controlou. Me desculpem, mas é urgente. Prometo que explico depois. Após desligar, Camila voltou para a sala onde Augusto a esperava, agora acompanhado de 2 homens de terno, claramente advogados. Já decidiu? Perguntou ele. Camila olhou para o cheque e depois para os documentos. 500 mil reais eram mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Poderia garantir o futuro dos irmãos, a faculdade de Marina, um novo começo para Rafael. Mas significaria mentir sobre Nicholas, traí-lo de uma forma imperdoável. Começou, mas foi interrompida pela porta se abrindo violentamente. Nicholas entrou como um furacão, o rosto transtornado de raiva. Augusto, o que diabos você está fazendo? Resolvendo seu problema, Augusto respondeu calmamente. Como você não teve coragem, saia daqui, agora. Nicholas se virou para os advogados. Vocês também, saiam todos. Nicholas, não seja estúpido. Saiam! O grito ecoou pela sala. Quando ficaram sozinhos, Nicholas se aproximou de Camila, que estava visivelmente abalada. O que ele fez com você? Camila não conseguia parar de chorar. Ele tem fotos nossas e investigou minha família. Se eu não assinar esses papéis e desaparecer, ele vai destruir meus irmãos. Nicholas pegou os documentos da mesa e os rasgou em pedaços. Isso é blefe. Augusto não seria capaz. Seria sim, Camila o interrompeu. Você não viu o olhar dele. Ele odeia o fato de você me amar. E está disposto a tudo para nos separar. Então vamos embora juntos. Agora, saímos do país, recomeçamos em outro lugar. E meus irmãos? Camila balançou a cabeça. Eu não posso abandoná-los. Eles só têm a mim. Levamos eles também. Para ser fugitivos? Para viver escondidos? Camila se afastou dele. Você não entende, Nicholas. Augusto ganhou.
Ele encontrou nossa fraqueza e enquanto eles existirem, ele sempre terá poder sobre nós. Existe outro jeito? Não existe. Camila pegou o cheque da mesa. Ele está oferecendo 500 mil reais. É mais dinheiro do que eu jamais sonhei. Posso garantir o futuro dos meus irmãos. Ao preço de mentir sobre nós, de dizer que nunca houve amor entre nós? Camila fechou os olhos, as lágrimas caindo livremente. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor fingir que nada disso aconteceu. Você não acredita nisso. Tenho que acreditar. Ela abriu os olhos e Nicholas viu neles uma decisão final. Adeus, Nicholas. Ela pegou o cheque e os documentos rasgados da mesa. Vou pedir para seu irmão preparar novos papéis e vou assinar. Camila, não faça isso, por favor. Mas ela já estava saindo da sem sala. Se virar. Você tinha razão ontem. Nossos mundos são diferentes demais. Eu só esqueci disso por um momento. Nicholas ficou sozinho na sala devastada, percebendo que havia perdido definitivamente a única mulher que amara de verdade. E o pior de tudo era saber que Augusto havia vencido usando exatamente a bondade e o amor familiar de Camila contra ela. 3 horas depois, Camila assinou os novos documentos e recebeu o cheque. Naquela mesma noite, ela e os irmãos partiram para o interior, deixando São Paulo e Nicholas Vance para trás. A mansão voltou ao silêncio gelado de antes, mas agora Nicholas sabia exatamente o que havia perdido e, pela primeira vez em sua vida, odiou verdadeiramente seu próprio irmão. 2 meses haviam se passado desde que Camila deixara São Paulo. Ela, Marina e Rafael se estabeleceram em Águas de Lindóia, uma cidade pequena no interior paulista, onde alugaram uma casa simples, mas digna, com parte do dinheiro que receberam. Marina havia conseguido transferir seus estudos para uma escola local e Rafael trabalhava como mecânico em uma oficina da cidade. Camila tentava reconstruir sua vida, mas a depressão a consumia lentamente. Havia perdido peso, dormia mal e sorria apenas quando os irmãos estavam por perto. Durante o dia, trabalhava como faxineira em algumas casas da cidade, mas à noite, quando ficava sozinha, as memórias de Nicholas a atormentavam. Marina notava o sofrimento da irmã e estava cada vez mais preocupada. Camila, você precisa me contar o que realmente aconteceu em São Paulo. Não acredito nessa história de que o patrão simplesmente te deu dinheiro por gratidão. Já disse que não quero falar sobre isso. Camila respondia sempre, encerrando o assunto. Mas Marina era persistente e, mais importante, era inteligente. Começou a pesquisar sobre Nicholas Vance na internet, descobrindo não apenas sua fortuna e influência, mas também artigos recentes sobre mudanças em seu comportamento. Um colunista social chegou a especular sobre problemas pessoais que estariam afetando o magnata. Foi quando Marina encontrou uma foto em um site de fofocas que tudo ficou claro. A imagem mostrava Nicholas saindo de hospital, visivelmente preocupado, com a legenda: bilionário Nicholas Vance em situação misteriosa, problemas de saúde ou questões do coração. Marina confrontou Camila naquela mesma noite. Você estava apaixonada por ele, não estava? Camila não conseguiu negar. Desabou em lágrimas e contou toda a verdade. O amor que nascera entre eles, as ameaças de Augusto, a chantagem envolvendo Rafael e Marina, a escolha impossível que fora obrigada a fazer. Ele me obrigou a assinar papéis dizendo que eu nunca amei Nicholas, que tudo foi interesse, Camila soluçava. E o pior é que Nicholas deve acreditar nisso agora. Marina ficou furiosa. Isso é crime, extorsão, coação. Não podemos deixar passar. E fazer o quê? Quem vai acreditar em nós contra os Vance? Alguém vai acreditar. Tem que acreditar. Marina, determinada, começou sua própria investigação. Usou os computadores da escola para pesquisar sobre Augusto Vance.
descobrindo que ele tinha um histórico de usar métodos questionáveis nos negócios. Encontrou processos antigos, alegações de intimidação a concorrentes e até mesmo rumores sobre chantagem, embora nunca comprovados. Enquanto isso, em São Paulo, Nicolas vivia um inferno particular. A fusão com a Tech Global havia sido concluída com sucesso, tornando-o ainda mais rico e poderoso, mas ele se sentia completamente vazio. Augusto tentava convencê-lo de que havia feito a coisa certa. Viu como foi fácil? Ela pegou o dinheiro e saiu correndo. Isso prova que eu estava certo sobre suas intenções, dizia Augusto, mas Nicolas não respondia. Nicolas havia se tornado ainda mais recluso que antes. Demitiu quase todos os funcionários da mansão, não suportando ver outros rostos que não o de Camila limpando sua casa. Passou a trabalhar 16 horas por dia, mergulhando nos negócios para tentar esquecer. Foi Dona Regina, ironicamente, quem plantou a primeira semente de dúvida na mente de Nicolas. Ela havia ficado na mansão como única funcionária fixa, e uma tarde, enquanto servia café para ele, fez um comentário aparentemente inocente. Que pena que a menina Camila teve que sair assim, tão de repente, disse ela. Ela parecia tão preocupada com alguma coisa no último dia. Estava chorando no telefone, falando com os irmãos, pedindo para eles saírem da cidade. Muito estranho. Nicolas levantou os olhos do laptop. O que você disse? Ah, não é nada importante, senhor. Só achei estranho ela pedir para os irmãos fugirem da cidade, no mesmo dia que saiu daqui. Aquela informação ficou martelando na cabeça de Nicolas. Por que Camila pediria para os irmãos fugirem? E por que Regina usou a palavra fugirem, especificamente? Naquela noite, Nicolas confrontou Augusto. O que exatamente você disse para Camila no dia que ela saiu? Já conversamos sobre isso. Ofereci dinheiro para ela sumir. Ela aceitou o fim da história. Mas você ameaçou a família dela, não foi? Augusto hesitou por uma fração de segundo, o suficiente para Nicolas perceber. Apenas mencionei que seria melhor para todos se ela se afastasse. Que tipo de menção? Nicolas, não vamos reabrir isso. Que tipo de menção? Nicolas gritou, se levantando bruscamente. Apenas mostrei alguns fatos sobre a situação legal da família dela, nada mais. Que fatos? Augusto percebeu que havia se metido em uma armadilha. Questões menores. O rapaz teve alguns problemas com a lei. A menina trabalha de forma irregular. Você investigou a família dela e usou isso para ameaçá-la, para proteger você. Nicolas sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. Você chantageou a mulher que eu amo? Eu salvei você! Augusto explodiu também. Ela ia destruir tudo que construímos, nossa família, nossa empresa, nossa reputação. Nossa família? Nicolas riu amargamente. Que família, Augusto? Somos dois homens solitários vivendo vidas vazias. E você destruiu minha única chance de felicidade. Ela não te amava. Pegou o dinheiro e saiu correndo. Porque você a forçou, porque ameaçou pessoas inocentes. Nicolas saiu da sala, deixando Augusto sozinho. Naquela noite tomou uma decisão. Ia encontrar Camila e descobrir toda a verdade. Enquanto isso, Marina havia conseguido algo importante. Através de uma amiga que trabalhava em um escritório de advocacia em São Paulo, descobriu que era possível anular contratos assinados sob coação. Mais ainda, se conseguissem provar a chantagem, Augusto poderia ser processado criminalmente. Camila, disse ela para a irmã, não podemos deixar isso passar. Não é só sobre você e Nicolas. É sobre justiça. Augusto Vance não pode sair impune depois de destruir nossa família. Mas como vamos provar? É nossa palavra contra a dele. Vamos encontrar um jeito, Marina disse com determinação. Vou voltar para São Paulo. De jeito nenhum. Você é menor de idade e se Augusto descobrir, então você vai comigo. Nós vamos juntas lutar por isso. Camila olhou para a irmã, tão jovem, mas tão corajosa, e pela primeira vez em 2 meses sentiu uma faísca de esperança. Talvez Marina estivesse certa.
Talvez ainda houvesse uma chance de fazer justiça, de recuperar sua dignidade e, quem sabe, de recuperar Nicholas. Você tem um plano? Perguntou Camila. Marina sorriu. Tenho, e começa com a gente gravando tudo que você lembra sobre o que Augusto disse naquele dia. Cada palavra, cada ameaça. Depois, vamos procurar outras pessoas que ele pode ter intimidado. Homens como ele sempre deixam rastros. Naquela noite, as duas irmãs começaram a planejar o contra-ataque. Camila não sabia ainda, mas Nicholas também estava se preparando para lutar. O confronto final estava se aproximando, e desta vez seria Augusto Vance quem se sentiria encurralado. Uma semana depois, Camila e Marina chegaram a São Paulo com uma estratégia cuidadosamente planejada. Marina havia conseguido contato com o Dr. Eduardo Santos, um advogado especializado em casos de coação e extorsão, que aceitou analisar o caso após ouvir a gravação detalhada que Camila fizera sobre as ameaças de Augusto. É um caso forte, disse o advogado, mas precisamos de mais evidências. Vocês têm os documentos que ela assinou? Tenho cópias, Marina respondeu. E também descobrimos que Augusto usou métodos similares com outros funcionários no passado. Enquanto isso, Nicholas havia contratado um investigador particular para rastrear Camila. Quando descobriu que ela estava de volta à cidade, ficou ao mesmo tempo esperançoso e nervoso. Será que ela havia voltado por ele ou apenas para resolver questões práticas? O destino quis que os caminhos se cruzassem no lugar mais inesperado, o fórum da cidade. Nicholas havia ido lá para protocolar uma ação judicial contra Augusto por uso indevido de recursos da empresa para investigações particulares. Camila e Marina estavam saindo do escritório do Dr. Santos quando o viram no corredor. O mundo pareceu parar quando seus olhos se encontraram. Nicholas estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos azuis ainda tinham aquela intensidade que fazia o coração de Camila acelerar. Ela também estava diferente, mais determinada, com uma força que ele não havia visto antes. Camila, disse ele suavemente, se aproximando lentamente. Nicholas. Ela não fugiu do olhar dele desta vez. Marina, percebendo a tensão no ar, se afastou discretamente, dando espaço para eles conversarem. Você voltou, disse Nicholas, como se não conseguisse acreditar. Vim buscar justiça, respondeu Camila, erguendo o queixo. Seu irmão não pode sair impune depois do que fez. Eu sei de tudo. Nicholas disse rapidamente, sobre as ameaças, sobre a chantagem. Regina me contou que você estava chorando, pedindo para seus irmãos fugirem. Confrontei Augusto e ele confessou. Camila sentiu as lágrimas brotarem. Então você sabe que eu não quis te deixar? Que não foi pelo dinheiro? Sei. E me perdoe por ter duvidado, mesmo que por um momento. Nicholas deu um passo em direção a ela. Camila, eu te amo. Nunca parei de te amar. Estes 2 meses foram um inferno. Para mim também, ela admitiu, as lágrimas caindo livremente agora. Mas, Nicholas, mesmo que você saiba a verdade, os problemas continuam os mesmos. Seu irmão, sua empresa, nossa diferença social. Não. Nicholas balançou a cabeça com veemência. Augusto não manda mais na minha vida. Quanto à empresa, ela só tem valor se eu puder compartilhá-la com quem amo. E sobre nossa diferença social? Ele sorriu pela primeira vez em meses. Amor não conhece classes sociais, Camila. Você mesma me ensinou isso. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar e raivosa ecoou pelo corredor. Então era isso! Augusto Vance se aproximava rapidamente, o rosto vermelho de fúria. Você voltou para se aproveitar da confusão mental do meu irmão. Augusto, pare! Nicholas se colocou entre ele e Camila. Não vou parar. Esta interesseira está destruindo nossa família. A única pessoa que está destruindo nossa família é você, Nicholas replicou. Com suas manipulações, suas chantagens, seu controle obsessivo. Eu protegi você.
Você me isolou, me manteve prisioneiro do medo e da solidão. Dr. Santos, que havia ouvido a discussão, se aproximou do grupo. Senhor Augusto Vance? Sim. Quem está perguntando? Dr. Eduardo Santos, advogado. Tenho aqui uma denúncia formal contra o senhor por coação, extorsão e ameaças. Ele estendeu os documentos. Está sendo citado para prestar depoimentos. Augusto empalideceu ao ler os papéis. Isso é ridículo. Vocês não têm provas. Temos sim. Marina se juntou ao grupo segurando um gravador, incluindo esta conversa que acabamos de gravar, onde o senhor admite ter protegido Nicolas através de métodos questionáveis. Além disso, Dr. Santos continuou, já entramos em contato com outros ex-funcionários que sofreram intimidações similares. O senhor tem um padrão bem documentado. Augusto olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercado. Sua expressão mudou da raiva para o desespero. Nicolas, disse ele com voz embargada, tudo o que fiz foi por nossa família. Quando nossos pais morreram, prometi que te protegeria sempre. E você cumpriu essa promessa por 20 anos. Nicolas respondeu, sua voz mais suave agora. Mas proteger não significa controlar, Augusto. Não significa destruir minha chance de ser feliz. Ela vai te deixar quando o dinheiro acabar. Então que acabe, Nicolas disse simplesmente. Prefiro ser pobre e amado do que rico e sozinho. Camila se aproximou de Nicolas e pegou sua mão. Não vai acabar, disse ela com firmeza. Porque não é o seu dinheiro que me interessa. É seu coração. E juntos, podemos construir qualquer coisa. Augusto olhou para os dois, viu o amor genuíno nos olhos deles e finalmente compreendeu a extensão de seus erros. Começou a chorar. Um homem poderoso, reduzido às lágrimas pela consciência de quase ter destruído a felicidade do único família que tinha. Me perdoem, disse ele entre soluços. Eu tinha tanto medo de ficar sozinho. Quando Nicolas se apaixonou, pensei que ia me abandonar também. Nicolas soltou a mão de Camila e abraçou o irmão. Augusto, você nunca estará sozinho. Somos família, mas precisa aprender a me deixar viver minha própria vida. Você pode retirar as acusações? Augusto perguntou para Camila esperançoso. Camila olhou para Dr. Santos, depois para Marina e finalmente para Nicolas. Posso, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você vai usar seus recursos para ajudar famílias carentes. Vai criar um fundo de assistência social e vai pedir desculpas publicamente para minha família. Augusto assentiu vigorosamente. Sim, tudo isso. 3 meses depois, a primeira escola da Fundação Camila Flores foi inaugurada na periferia de São Paulo. Nicolas e Camila trabalhavam lado a lado no projeto. Ela como diretora pedagógica e ele como financiador e administrador. A cerimônia de casamento foi simples, realizada na própria escola, com a presença de Marina, Rafael e até mesmo Augusto, que havia se tornado um tio dedicado para os irmãos de Camila. Dona Regina, surpreendentemente, foi uma das maiores defensoras da união, admitindo que havia subestimado o caráter de Camila. Você conseguiu, disse Marina para a irmã, enquanto a ajudava a se arrumar no dia do casamento. Realizou seu sonho de ter uma escola. Realizei muito mais que isso, Camila respondeu, olhando pela janela onde Nicolas brincava com algumas crianças no pátio. Encontrei meu lar. A história de Nicolas e Camila se tornou lenda na cidade. O magnata que encontrou o amor verdadeiro nos braços de uma mulher simples e que provou que os maiores tesouros não são medidos em dinheiro, mas na capacidade de amar e ser amado sem reservas. Quando o sol se pôs naquele dia especial, Nicolas e Camila dançaram em seu primeiro baile como marido e mulher, cercados por todos aqueles que amavam. E pela primeira vez em anos, a grande mansão dos Vance se encheu de risadas, de música e da alegria que só o amor verdadeiro pode trazer. Augusto, observando o casal da janela, finalmente compreendeu que proteger alguém às vezes significa ter a coragem de deixá-lo voar.
e que o maior legado que poderia deixar para o irmão não era uma empresa ou uma fortuna, mas a sabedoria de que a felicidade não tem preço e o amor verdadeiro vale mais que todos os tesouros do mundo.